Mas falando de coisa boa, chegou a hora dele. O barbeado galã das senhoras da direita, Marco Antônio Costa. Aí está a trilha de Superman para as notícias do Marcão. Olha ele aí. Boa tarde, pessoal. Fala, Marcão. Tudo bem com Tranquilo? vocês? Beleza. Tudo bem. Um pouco cansado do final de semana. Por quê? Muita Sim. atividade? Festas. Muito com agachamento. Eric, Isso é bom. quadrilhas. Nossa. Quadrilhas na festa é uma coisa engraçada, é legal. Como Eu me ele se divirto. comporta? Ele procura as mulheres mais voluptuosas. Tá bom, é um gosto E- pessoal. Tá certo. Ele gosta, né? Sim, ele fala. Mas é... São boas Ele leva parideiras. bastante fora. É. Mas tudo bem. Pô, né? mas você vê que aqui o ambiente ficou bem mais tranquilo, né? Você acha? Ah, eu Você acho. sentiu? Eu- Nos mais corredores. É. Tá Eu todo sinto mundo rindo isso. hoje. Foi uma gritaria, nem consegui falar. É. Ele não deixou você fazer uma Não festa? deixa. Eu tava meio de ressaca da Mas ele festa. tá do Otávio Mesquita. O Torinho também tá impossível. O cara foi lá no Tavinho Mesquita. da festa. Vamos lá. Emílio, Vamos lá, notícias. Temos bastante notícia aqui. Tá, então seja breve, né? e Sim. rápido. Não é uma Comenta notícia depois. e uma aula. Não, Doze. uma Não, notícia e um comentário. Não, é uma E notícia uma reflexão boa. mais rápido. Sim, senhor. Vamos lá. Então vamos lá. A primeira, Gilmar Mendes disse que a Lava Jato era um projeto político de viés totalitário. O ministro do Supremo comparou ações da operação ao AI-5. Ele deu uma entrevista para o Correio Brasiliense nesse domingo, dia 26, e ele falou que era um projeto político de viés totalitário, a Lava Jato. Ele é um grande crítico da operação, que foi a maior operação O de Dallagnol combate... vem aqui. Dalanha. Dallagnol. Dallagnol, essa semana. Dallagnol. É, o Dallagnol tava na Lava Jato. Da lanha. E Dalai Lama. aqui, eu acho interessante, melhor, nesse caso, você tem acompanhado bastante, acho que todos temos acompanhado bastante, os ministros do Supremo se posicionando sobre tudo o tempo todo, né, Morgado? Sim, os nossos faróis, o farol da sabedoria, da Os faróis da ciência. sabedoria. Aí eu pergunto pro Exatamente. Morgado, Morgado, você fez faculdade de Direito, não? Não fiz. Mas você acha normal ministro se posicionar tanto o tempo todo? Não acho. Então pronto, tá resolvido, né? Obrigado. Acho que é rápido. isso. Não, porque é uma coisa de senso comum, Tem bom alguma- senso. tem Não precisa... algum interesse. Tem escondido. muita gente que começa a falar, não, porque a sociedade complexa tal, e tenta explicar a sociedade de uma forma complexa, mas tem muita coisa que é pautada pelo bom senso. Verdade. E desculpa, você Você pode viu ter... que o Barroso deu um pito na Suprema Corte Americana. Ah, Sim, eu vou... A próxima é do Barroso. Já tá atravessando. O Barroso deu um pito. babaca. Você sabe o que é um pito, né? Sei, sabe? Isso aqui, ó. Pronto. Dedo em riste, ó. Dedo O em riste. Barroso Isso aqui deu é o um pito. pito na tomou Suprema um Corte pito. Americana e falou assim... Mas daqui, né? Não lá. É, claro. Lógico, você Que acha. mais? Ele viaja muito pra lá. Fala ele- longe. E assim, de novo, né? A entrevista, só pra fechar, é um ato quase político, porque ele tá aqui falando a respeito de uma operação que você tem e você pode ter críticas pontuais, mas ele tem que falar nos autos, certo, Pablo? Certíssimo. O gringo olha pro ministro fazendo isso, o que ele acha disso? Acha estranho, não é? Acho esquisito, né? Acho esquisito. Nem entende, nem entende. Exato. Próxima. É porque Outro ministro. agora é o seguinte. Agora nós temos que esquecer isso aí. Quem? Esquecer que teve corrupção, esquecer a Lava Jato. A gente tem que esquecer isso aí. Isso faz tudo parte do passado. Posso é uma coisa que lembrar não uma existiu. coisa? Posso lembrar uma coisa pra você? Claro. Gilmar Mendes chorou com a sustentação oral do Zanin. Sim. Você acha isso normal, Emílio? Moral bom. Não sei. Você choraria? Não sei. Eu não É? sei. Eu não sou ele, nem ele é Você já eu. chorou ao vivo, Emílio? Eu já chorei várias vezes. Sozinho no banheiro. Mas eu vou te falar como. Vai lá. Desenrola. Senão não dá. Desenrola. Daqui a pouco tem o pessoal aqui da universidade. Sim. Vai logo. E Tem saiu notícia uma bomba. Opa, vai lá, olha Toro. que- Cadê a vinheta? Foi, Vai lá, gente. vai lá. Urgente. Eu quero uma vinheta com muita urgência. Urgência. Não tem, eles não Tem, fazem. tem sim. Tem. Temos. Cadê a Pode vinheta? rodar. Mas tem que ser muito urgente. Olha lá, ó. Muito urgente. Urgentíssimo. Isso, Ah, muito boa. urgente. Vai lá. Notícia urgente Aí. acabou. Putin conversou com Bolsonaro pelo telefone e prometeu fornecimento ininterrupto de fertilizantes ao Brasil. Vai, ó. Vai, Torinho. É isso aí. É isso. Comemorou o Putin. Então não vai ter Mas problema. não vai acabar a certo. comida. Tá certo. Comida Então não vai vai. faltar. Não vai Boa. pro mundo inteiro. O que mais? Barroso criticou o voto impresso e é interrompido em palestra em Oxford. O ministro do Supremo participou do evento com estudantes no Reino Unido. Durante a palestra no Fórum Brasil UK, promovida por estudantes da Universidade de Oxford e London School of Economics, o ministro ele listou desafios, né, segundo ele, da sua gestão à frente do TSE.
Mas o que mais me deixou aqui perplexo foi quando ele fala sobre a resistência, né? Que ele precisou oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta do voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil, segundo ele. Aí, Emílio, de novo, né? A gente sabe que essa não era a proposta defendida pelo governo. O governo sempre manteve uma posição de defender o voto eletrônico com auditagem de votos impressos. Não era só a via do voto impresso, não era voltar para esse momento anterior da urna eletrônica. Certo, Daniel? Ah, você tá falando, eu concordo. Não, sim, é óbvio. Isso daqui... mas, de novo, aí ele foi interrompido durante o evento, Emílio. E sabe o que eu acho engraçado? Ele tratou como falta de civilidade a interrupção no evento. Quando você faz uma declaração política, você é ministro do Supremo, você tem exposição política que nem ele está se colocando, ele tem que esperar que as pessoas reajam de alguma forma, certo? Inclusive contra. Inclusive contra, porque ele está se posicionando sobre um assunto que é de interesse público e muito relevante para as pessoas. Esse assunto é pautado diariamente aqui na Jovem Pan, praticamente. Então... ele falou, não, porque esse é um sintoma da falta de civilidade e atribuiu isso daí, de falta de civilidade... São os imbecis da internet. Aos conservadores. Não é isso? Os imbecis da internet? É como o Alexandre de Moraes falou dos imbecis da internet, exatamente. Antes que não mais? tinha imbecil escrevendo. Isso. O que mais? A próxima eu acho legal pro Daniel. Pois acho que não, ele vai vou se prestar interessar. atenção. Por 9-2, Supremo torna Roberto Jefferson réu por homofobia. É mesmo? O que ele falou? Pro PGR, ex-deputado cometeu também crime a incentivar a população a explodir o prédio do TSE. Lembra ele com a metranca? Mas era de brincadeira, era uma arma de brinquedo aquilo lá. Tá bom. Mas tudo bem. Aí assim, técnica... Mas o que ele falou homofóbico? Então, aqui ele tá falando que havia uma manifestação olha ele na tela. do Roberto Jefferson sobre incentivou o povo brasileiro a praticar via de fato contra senador durante a CPI da pandemia, com o intuito de impedir o livre exercício do poder legislativo. E também depois ele comparou pessoas do grupo LGBTQIA+, com traficantes, afirmando que representava uma demolição moral da família. Só que tem um problema aqui. Qual é? Direito penal, Emílio, direito penal, furto, homicídio, roubo. Você tem os tipos penais, eles são bem desenhados, eles são muito objetivos, não são subjetivos. Sim. Quando você fala, por exemplo, que nem a fala... Lembra do candidato que faleceu, Levi Fidelis? Sim. Que ele falou... que ele falou... Órgão escritor não reproduz. Órgão escritor não reproduz. Durante um debate com a Luciana Genro. Isso. Isso daí é uma... O que isso daí? Fere quem? Né? Eu tô falando com quem? Se você fala de maneira difusa, você não tá praticando crime. Porque não existe um crime difuso, um crime aberto, um crime contra uma população inteira. Isso é um absurdo. Só que existe uma prática, isso é coisa de Ministério Público ativista, falando que isso daí fere de maneira difusa uma determinada população. Então eles pedem dano moral difuso ou coletivo. Como se isso, né? Lembra do Boris Casoy, quando falava dos garis? Sim. Na mensagem A mesma do coisa. Jair? A mesma coisa. Mesma coisa. E perdeu. Isso daí é o tipo de ação que não tem andamento. A escala mais baixa da... Ele fez uma frase lá infame, só que juridicamente não tem subsistência, isso daí não tem lastro. Então acaba caindo. O grande problema é que está no Supremo Tribunal Federal sem nenhum tipo de motivo para estar lá. A ação ela está no Supremo e agora com relatoria do Alexandre de Moraes. Então... Que é uma pessoa que gosta muito de um, gosta muito do outro, né? O Bob é o do partido o Bob é querido, é o Bobinho. do Adrilles. Exato. Que mais? E agora, tem mais duas aqui. Ou faço só uma? Só uma, porque nós Então temos vamos. aí o pessoal da universidade. Sim. A Disney falou que vai bancar viagens de funcionárias que desejam abortar. O comunicado foi enviado depois da Suprema Corte. Que? Na verdade, não é que a Suprema Corte suspendeu o aborto nos Estados Unidos. A reportagem aqui ela tá imprecisa nesse ponto. A Suprema Corte ela reverteu o Roe v. Wade. Então ela falou que a questão do aborto não é constitucional. Ela tem que ser objeto Lei estadual. Lei Cada estadual. estado tem a sua lei. Só que os estados que já liberam, o aborto Sim. continua liberado nos Estados Unidos. Tem, por exemplo, alguns estados que o aborto pode ser realizado até o final do 9º mês. Sim. Logo antes da criança nascer.
Então, não quer dizer que houve a reversão dessa legislação, mas você propicia que os estados agora que queiram proibir consigam fazê-lo dentro aí da agenda política deles, até 15 semanas, até 20 semanas. Mas é engraçado isso daí. Os Estados Unidos, eles são, via de regra, tem um estudo sobre isso, mais liberais com relação ao aborto do que a Europa. Sabia disso, não? Não sabia disso. Isso vai contra a Disney. Como é que a Disney vai ter menos crianças? Ah, tá. E isso daqui da Disney é bizarro. da notícia. Não. Isso daqui da Disney é bizarro, porque você tem a Amazon fazendo isso, você tem a Disney, as empresas... Mas a Disney vive de criança, sei lá. Né? Então, mas olha que estranho isso. Olha como... Vamos ajudar as pessoas a abortarem. Mas olha como o discurso lacrador, ele ganhou uma proporção onde fica até ilógico aqui a gente falar uma coisa dessa. Qual que é o intuito de você... É como se fosse um benefício trabalhista, né? Não, um benefício para o funcionário. Por exemplo, o estado que você mora, o aborto vai ser proibido, eu pago a sua passagem para você fazer no estado que seja liberado. Isso é insano, Emílio. Isso daí é insano. Isso é a Disney. Você tem que brigar com a Disney. Você vai brigar comigo. Assassinato de criança. Não, é uma coisa diferente no caso dele. É uma coisa muito estranha. A estatística de aborto nos Estados Unidos, para concluir também, ela é gigantesca. A gente está falando entre 400 a 500 mil abortos anualmente. Muita coisa. Que coisa. Coisa. Eu acho que aborto é o tema mais polêmico que existe e ele sempre volta na época da política. De eleição. Os caras O cara rouba a aproveitam. pauta. Porque é um assunto muito sério. É algo muito sério, que tem a ver com os nossos valores, a nossa religião, tem a ver com muita coisa do jeito que a gente encara o mundo, e eles se apropriam disso para fazer política. Eu acho que tem que ser uma discussão, e uma discussão séria sobre isso. Sociedade. Né? Uma discussão com... Exatamente. Uma discussão individual, séria. né? Porque eu acredito que ninguém quer fazer aborto. Eu não acredito que seja uma coisa que você queira fazer. O cara acorda com essa vontade. Você acorda e fala, eu quero fazer aborto. Não. Então é uma discussão séria e tem que ser levada a sério. Ficar nessa aí... roubar a pauta, vai ficar Marcão. nessa e aí vai ficar sempre, cada 4 anos, ficar o aborto, ficar a mesma pauta, não é? Muito bem. Muito bem. É isso. Ele quer foi? mais uma notícia. Mais uma? Vamos lá. Então tá. É porque eu acho que o Merchan vem depois. A comissão no Senado começa a debater homeschooling. A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados neste ano. A comissão ela vai começar na segunda-feira agora a debater proposta que permite a oferta domiciliar de educação básica no Brasil. Conhecida, Daniel, por homeschooling. É uma coisa que não deu muito certo. Nós vamos falar sobre homeschooling, não, vamos falar de ensino à distância. Ensino à distância. O homeschooling, Emílio, é a prerrogativa que os pais têm de poder educar os filhos em casa. Sim. Por que isso acaba sendo uma espécie de prática recorrente, muito utilizada nos Estados Unidos e em alguns países da Europa? Porque tem muita gente, a educação ficou muito cara. Você coloca um filho na escola hoje, quanto que é, Pablo? Não sei. 5 conto na promoção. 5 conto, mais ou menos, hein? Às vezes é até mais, vai pra 10. A escola que você gosta tanto é 15. A Avenues vai pra 15. Mas que vocês são ricos, né? A bancada Dá pra você comparar a vida. A vida não é de rico, pô. Bancada do dólar aí. Custa 5 pau, vai dormir. A bancada do dólar tá impossível. Bota escola aí de graça. Mas tudo isso só pra falar que as pessoas também têm uma questão ideológica aí de doutrinação. Tem muito professor querendo doutrinar criança de 6, 7, 8, 9 anos de idade. E assim, é uma prática comum, viu, Pablo? Cuidado, hein? Sim. Cuidado com o filho que você não assume, querido. Não, porque... Cuidado com o bezerrinho. Que era a minha mentalidade infantil. Deixa eu falar, bonitão, quem educa é pai e mãe, filho. É isso aí. Nem filho você tem, Você concorda comigo? Não vai querer tirar A Mulher Maravilha tá impossível. o BO, esse negócio de ficar botando tudo na escola tá errado, cara. Também Quem educa filho é pai e mãe. Isso aí. Isso, eu falei. Se o filho tá enviesado, é o pai e mãe que são responsáveis. Esse é o BO. Põe O neles. filho tem que ir lá estudar e tirar 10. Em geografia. Você- E aceitar até 9,5. Você é um Exatamente. grande conservador, Emílio. Não, mas não é isso. conservador. Eu tô quase chorando aqui de emoção. O BO é de pai, o cara fala, essa geração mimimi, geração de quem cuidou. É isso mesmo. Você acha Entendeu? que não Tem foi Tem uma filho na responsabilidade dos educação? pais. claro Não que tem responsabilidade nenhuma. É. Filho
Cuidar de filho, educar filho é tarefa de pai e mãe. Isso Ponto mesmo. final. Esse negócio de ficar Escola é pra aprender. Ah, escola é não sei o quê. Escola é pra aprender, porra. Quem Aprender. educa a filha é TikTok. Caraca, eu tô arrepiado aqui. Se a câmera Não entrou, desse um mas eu close, eu falei. fiquei arrepiado. Não precisa ficar arrepiado. Não exagera. Você quer tudo a escola. O cara nem por filho Deus. tem, pô. Não exagera. Mas eu tô emocionado. Pô, ele tá fazendo um grande discurso Já em favor exagerou no gel, não do precisa exagerar conservadorismo. Não, Tá tem certo. nada de conservadorismo. Gente, Lindo, querer me não vem. empurrar. Tá no Ele é o CPAC. professor Vocês querem ficar me Girafales. Você empurrando? tinha que estar no CPAC, velho. Vocês querem ficar me empurrando com isso aí. Quem cuida? Quando você tem um filho, você tem a responsabilidade de cuidar daquele ser. Certo. Então não adianta vir falar, essa geração tá mimimi. Terceirizar, né? Geração tua. Ah, não, tem os amigos. Problema seu, meu amigo. Se Vai lá, vira. resolve e não Isso aí. chora. É. E não chora pica. Falta do cinto. Não isso sei, aí. não sei o que é. Você bateu com cinto nos seus filhos? Não vem isso querer me entrar na interessa. intimidade. Querer entrar na Não, minha mas é, intimidade eu já agora. levei de Tomou Havaiana. chinelada? Já, Já. Havaiana. Pô, o cara Havaiana. vem com a escola. Você já apanhou de Já cinto tomou, já? já tomou de pau. Esse. Não, mas homeschooling é bom. Eu acho que é algo que deveria ser permitido porque tem a ver com a liberdade familiar de escolher se vai educar em casa ou se vai educar no colégio. É etc. isso aí. É isso. E hoje que a Rússia deu calote lá num pedaço da dívida, ela não pagou. Primeira vez num século, Emílio, que a Rússia não pagou 100 milhões de dólares lá no meio da briga lá. Cara, eu tenho. Não pagou o FMI? O FMI? Não, eles têm as debêntures lá que eles têm que pagar e tá no meio dessa guerra, eles falam que só vão pagar se for em rublo. Aí tinha que cobrar em euro ou dólar, eles falaram, não, em euro ou dólar não, é só rublo, senão não, e deu calote, não pagou e é isso aí. Tá macho, Putin. Tá gigante. Pelo menos prometeu fertilizantes aí pros agricultores brasileiros. O agronegócio do Brasil vai continuar, vai, Tourinho. Essa é boa a última, hein? Quer mais uma triste? Não. Triste. triste? Não. Não, eu vou falar uma triste então. É, Sobre a realidade do Rio de Janeiro. Que Bota tem aí a realidade? real, mano. Segurança morto em assalto no Rio de Janeiro eu foi vi trabalhar para ganhar R$180. Ah, eu vi. O crime num shopping de luxo na Barra da Tijuca no sábado ainda não tem suspeito identificado ou preso. E isso daí tem a ver com uma dura realidade que a gente tem enfrentado, Emílio Surita. Mesmo com o decréscimo de homicídios no Brasil, caiu de 62, 63 mil pessoas por ano, que é uma guerra civil praticamente, para 43. A gente está numa situação completamente calamitosa de segurança pública no Brasil. E o Rio de Janeiro é um dos lugares mais emblemáticos disso daí, né? Você vê o estado paralelo lá de milícia, PCC, qualquer outro, Comando Vermelho, dominando áreas onde você não tem sequer a possibilidade do Estado entrar. E acaba acontecendo isso, quer dizer, a gente se acostumou a reportagens como essa. Pessoas mortas diariamente, pessoas assaltadas aqui na Paulista diariamente. O brasileiro se acostumou, Emílio, com a insegurança. Ninguém acha normal você ter uma casa sem muro, né? Isso é anormal aqui em São Paulo. Ninguém vê isso daí. Era loucura. Então, É eu o acho chip, né? O chip nosso é muito ruim. ruim. Porque o chip da gente é ser pobre. A gente é educado pra ser pobrezinho, pra ser o Coitado. coitadinho. Exatamente. Pra Pode ter que vencer. Pra ter que ficar na rua com medo do bandido, pra viver Pra com aguentar, medo. né? Esse Pisa. chip, isso não muda, Torinho. Isso aí precisa Demora. de gerações pra mudar esse chip. Isso é que é duro. Você É o fica país do pobre. condicionado, isso aí não vai dar certo, Isso aí nem se é preocupe, isso. tá com essa inflação, é isso aí. Isso aí e tal. Não tem jeito, a corrupção não vai mudar. Isso aí. Mas o você pior de aqueles tudo lá. pra mim é vitimizar bandido. É discursinho de Jean Willis da vida, Mas isso é pra ter voto. Mas quem que vota num insano Ah, desse? vota, Fala, olha gente, os cara aí. pô, o bandido cara é aí, vítima ó. da sociedade. Os caras estão aí, Bandido pra caramba. Oi? Bandido vota. Não, tudo bem que tem muito bandido, mas eu tô falando, ganha. esse discurso tem apelo pra quem? A não ser pra aquela esquerda universitária, pros meus colegas da faculdade de Direito, que acham legal ficar citando Rousseau, ficar citando Michel Você Foucault. tá comentando a história que falou, não morreu nenhum policial, né? Que repercutiu. Esse é um dos sintomas da bizarrice que a gente vive hoje no Brasil, né? Você vê a âncora lá dos programas que, inclusive, a gente dá um pau nesse canal. A gente dá um pau nesse canal. Não fala assim. Você não sabe. Muita Aí tá fala que você dá pau, não dá pau, porque... Deixa eu falar. Ó, Você viu lá? Você viu o Jovem Petro? Pan, não eu. O Superman barbudo é mais humilde. tá arrogante, sim. Você viu o Petro lá? O Petro ganhou na Colômbia. Sim. Então, narco-guerrilheiro. Guerrilheiro. O que ele falou? Falou: estou pensando em não fazer mais extradição para os Estados Unidos. Porque o que acontece lá? O cara é preso lá, eles têm um acordo com os Estados Unidos, os narcotraficantes vão para os Estados Unidos e cumprem a pena lá.
Porque lá o negócio funciona. Pena perpétua, porque Pena ela funciona, perpétua, tal. Tem um monte lá. Inclusive agora foi um lá que ele foi extraditado. Ele falou, não, acho melhor a gente parar com isso aí. Ficar aqui Manda mesmo. pra Indonésia. Fica aqui algum dia em casa. vão me Por causa do extraditar. Escobar, mas é assim a vida. É amigo. isso, é isso. É assim a vida. Não tem o que fazer. Você pode ficar com essa carinha Com esse gel aí, bozando. Isso. É que Tacou pancake na cara. a gente sabe. É a bigorna da realidade. que isso aí. Mas É a gente bigorna sabe- da realidade. A gente sabe qual é o caminho da prosperidade. O problema é que a gente não consegue transpassar isso daí via uma política de reforma legal. Tem que reformar a lei. Tem que endurecer a Mas pena você vê que contra até bandido. Minas Gerais aí, que vai vir o Romeu Zema aí, que é o estado mais seguro do Brasil, de acordo com o Ministério da Justiça, né? Ainda sofre aquelas ações do cangaço, né? Que é aquele pessoal com armamento pesado, que toma a cidade inteira, faz refém, ataca as bases policiais. Até uma das perguntas que eu tenho para fazer para ele é a ver com isso. Ou seja, até o estado mais seguro do Brasil tá sofrendo e sofrendo pesado, porque por mais que tenha diminuído esse negócio, essas ações do cangaço, aí os caras ainda pegam cidade do interior lá, fecha a cidade inteira, Emílio. É. Pega a cidade inteira, todo mundo armamento pesado, a cidade inteira refém. Negócio assustador mesmo. Assustador. Mas tem diminuído muito, né? Mas eu vou perguntar pra ele que... Aliás, uma pergunta super pertinente como isso aí, que é basicamente vai ser qual que é o caminho pra acabar de vez com todas com isso aí, né? Acho que o cara não tem a O resposta. Zema é o quê? Partido Novo? Novo. Ele era noivo, agora ele tá com o Bolsonaro. Mas ele é uma ala do Novo Mas eu não sei mais se ele declarou, ponderada. não. Mais que não independente. declarou guerra contra o governo Bolsonaro. Ele é bem aliado Ele tem com- as críticas dele ao governo e tem a posição que ele apoia quando o governo acerta. Eu acho Não, ele legal. falou que o negócio dele é Minas. É isso Sim, aí. então, ele quer ser verdade, governador. Ficou quietinho na dele. O negócio, ele teve aqui. Cuidar de Minas Gerais. Ele não tá fazendo esqueminha Dória. Ele não tem que pegar um escalar, café ele pra fica lá no estado ele, dele. vai de café.